Fala pessoal do Nefropapers, tudo bem? Meu nome é Lucas e hoje eu vou falar um pouquinho da conferência da atualização barra discussão das controvérsias do KDIGO de 2012. O guideline do KDIGO de 2012, ele, para quem não é familiarizado com o tema, é o marco na publicação, foi sob análise de milhares de publicações, literalmente. É uma recomendação que é uma recomendação muito bem feita, muito sólida, que a gente acaba usando no dia a dia até hoje, mas é de 2012. Então, em 2019, boa parte dos integrantes aí da comissão que fez o guideline de 2012, mais alguns outros se reuniram em Roma e fizeram aí uma conferência sobre as controvérsias, aí o que mudou na evidência nesse delta de período. Então, hoje eu vou falar sobre alguns pontos que foram publicados no papel, que foi um relatório publicado essa conferência. E algumas outras coisitas que saíram até um pouco depois de 2019. Mas o grosso é o que está nesse relatório. Começar falando então da classificação. Tem até um vídeo aí que o Gabriel fez sobre nomenclatura e classificação abordando de forma rápida. Eu estou sabendo aí que vocês andam nos assistindo no mais 1.5, no mais 2, então vou tentar ser breve. Mas em relação à doença renal aguda até então, a gente tinha um limbo de nomenclatura. Hoje, se o paciente tem uma lesão renal aguda persistente, uma injúria renal aguda persistente, mas menor que 3 meses, a gente vai chamar isso aí de uma doença renal aguda. E aí sim, aí falando do primeiro tópico em relação ao follow-up, é uma coisa bem do dia a dia, assim, ó. Que é uma dúvida clássica que a gente tem na enfermaria. Poxa, só vou dar alta para esse cara, o cara teve insuficiência renal aguda, quanto é que eu tenho que ver ele de novo? Pois bem, segundo esse documento aqui, numa injúria renal aguda, no CADIGO 1, de 3 a 6 dias, mais prolongado até que isso, ou então num CADIGO 2, com uma duração de 1 a 3 dias, a gente teria que ver esse paciente aí, preferencialmente o nefrologista, entre 3 a 6 semanas com o laboratório. Se for um CADIGO 2, com uma duração maior que 7 dias, de 1 a 2 semanas, e se for um CADIGO 3, aí, ou um paciente que já tinha uma doença renal crônica, CADIGO 4, antes da internação, esse é um paciente que tem que ser visto em até uma semana, ou seja, é o cara que eu vou dar alta para ver na semana no ambulatório aí, com o exame, ou então no mais tardar na próxima semana. Em relação ao método e administração de fluido, teve uma quebra de paradigma aí. Teve um estudo importante publicado até no New England, que foi o PROMISE Trial. Quem é médico e tem aí entre seus 30 e 50 anos, viveu numa era de early go, praticamente todas as emergências elas acabam guiando por protocolo a conduta da sepse. Então, na sepse, a gente teve esse trabalho que botou em xeque o manejo da sepse dirigido por GOP e não mostrou benefício de mortalidade e nem desfecho renal. Então, a gente não tem evidência propriamente dita para fazer manejo dirigido por GO na sepse, e isso não pode ser negligenciado aí na avaliação das controvérsias desse documento aí de 2019. Em compensação, em perioperatório, fluido guiado por protocolo já começa a ter alguma evidência de benefício, e a grande questão aí para a próxima diretriz é saber quais são as populações que vão se beneficiar do manejo por GO. Não me leve a mal, não estou criticando o Early-Go, senão vocês vão nos cancelar aqui. Eu só não briguem com a evidência, né? Eu concordo que no manejo dirigido por GO é muito bom, inclusive para a organização, que as coisas aconteçam de forma mais célere aí, num ambiente de emergência, mas o PROMISE Trial chama atenção. Em relação à composição da preparação dos fluidos, a gente tem o BASICS, então, que é um estudo brasileiro, que não tinha como não citar, o principal estudo muito bonito, que compara solução balanceada com solução fisiológica, o principal estudo sobre o assunto brasileiro, que foi feito a posteriori dessa conferência aí, publicado, mas eu resolvi trazer para vocês também que nessa conferência se tinha aí ainda uma grande expectativa das balanceadas diminuíssem, que as balanceadas diminuíssem o desfecho duro. Isso não se demonstrou, o BASICS não demonstrou diminuição do desfecho de mortalidade. A coloide sintético acabou meio caindo por terra, por piorar a função renal e mortalidade, e expansão com albumina
Não piora o desfecho renal, tá? Mas a gente ainda não tem benefício claro do uso e que pode talvez até também estar estrito algumas populações específicas, que também é para a discussão do próximo que digo de lesão renal aguda. Em relação à remoção de fluidos, hoje a gente já tem uma evidência epidemiológica e até fisiopatológica que indica que o acúmulo de fluido é deletério para a função renal, tanto em contexto agudo quanto de crônico. Isso é bem pronunciado, tem um estudo clássico que mostra pior desfecho até mortalidade, quando a gente tem um aumento aí no fluid overload, que a gente chama de 10 a 15%. Então, mas o grande problema é que a gente ainda tem a necessidade de um consenso formal para ajudar na avaliação da sobrecarga hídrica. Lucas, como assim? Assim, todo dia, quem faz terapia intensiva sabe que vai ter um paciente com anasarca, um paciente que tem ascite, um paciente com edema de extremidade, edema sacral, e que muitas vezes são pacientes que são hipotensos por diminuição do refilling. São pacientes que às vezes são desnutridos, sem albumina baixa, também por inflamação, diminuição da pressão oncótica do plasma e muita dificuldade de puxar do extravascular para o intravascular. E toda vez que a gente projeta, então, aí um balanço um pouco mais negativo, a gente acaba instabilizando hemodinamicamente o paciente. Então, a avaliação hemodinâmica ela é difícil e carece de um consenso formal. Em relação às drogas que afetam a função renal ou nefrotóxicos, o tópico título já nos traz uma nova avaliação paradigmática em relação a que nem toda elevação de creatinina eu considero uma droga nefrotóxica, porque pode se tratar de uma droga que, por exemplo, tem um efeito hemodinâmico intraglomerular, e aí a gente tem o clássico, que são os IECAs, os BRAs, mas a gente também vai ter agora, mais recentemente, os inibidores aí do SGLT2, que vão aumentar a creatinina, vão causar uma pior função renal inicial e nem por isso são nefrotóxicos. Nefrotóxico aí sim, aminoglicosídeos, todo dia na UTI, polimixina B, anti-inflamatória, assim por diante. Se vocês escutarem barulho é porque começou a chover, tá? Em relação à prevenção da lesão renal aguda associada aos nefrotóxicos, no CADIGO 2012, a droga aí, a principal intervenção com mais recomendação eram os contrastes. A gente sabe que os contrastes modernos eles se associam muito menos à injúria renal aguda, principalmente naquelas populações que não têm doença renal crônica ou têm uma doença renal crônica muito leve. E aí a gente vai ter dois trials, esse sim aí, o Preserve e o Poseidon, que eles mostraram a baixa eficácia do uso do bicarbonato e da N-acetilcisteína para expansão pré-contraste, tá? Isso realmente vai de encontro àquilo que foi recomendação no CADIG 2012, tá? E se mantém, obviamente, a recomendação do paciente tá hemodinamicamente estável, se possível aí hidratado corretamente, mas red flags aí para não postergar o uso do contraste em situações que são ameaçadoras à vida, pelo risco de nefropatia induzida por contraste. Ou seja, eu acho que o paciente pode ter uma isquemia mesentérica, mas está piorando a função renal. Angiotomo de abdômen, né? Não vamos postergar alguma coisa que necessite de uma conduta mais célere. Em relação à terminologia também e o início da terapia renal substitutiva, chama atenção a preocupação nessa recomendação no diálogo com os pacientes para tentar simplificar inicialmente o vocabulário, tá? Ou seja, ao invés de falar, esse paciente está precisando agora de terapia renal substitutiva para o familiar fica te olhando, não entendeu nada, tu tentar optar por termos como, essa também é mais uma máquina de suporte à vida, essa é uma máquina para tentar substituir o rim, o tempo. E aí sim, quando for identificado uma irreversibilidade do quadro, a gente acaba trocando os termos aí para um método específico. Isso aqui é uma hemodiálise, talvez ele precise fazer hemodiálise, depois a gente pode pensar em fazer um transplante assim por diante. Em relação ao timing, a gente nessa época não tinha evidência inequívoca para diálise precoce, e agora, à luz do START-AKI, que realmente é o estudo mais robusto que foi feito até então, a gente continua não tendo uma definição positiva para diálise precoce.
Em relação ao início da terapia renal substitutiva, embora não tenha trial randomizado, em benefício da terapia renal substitutiva contínua, da diálise contínua, aí dependendo da tua geração da hemolenta, se sugere que em pacientes hemodinamicamente instáveis seja optado, se tiver, por contínua. Tanto a HDI, hemodiálise intermitente, como a hemodiafiltração veno-venosa contínua, HDF-VVC, elas aumentam a pressão intracraniana, mas a HDI tem um risco maior de aumento da pressão intracraniana, então segue a indicação de contínua para os pacientes que eu estou preocupado com hipertensão intracraniana e disnatremia. Considera-se a colocação do catéter tunelizado nos pacientes com expectativa de manter a terapia de forma prolongada. Isso é menos lei aí nos pacientes sépticos. O sítio de punção preferencial ele acaba sendo a veia jugular interna direita, chama atenção, veia jugular interna direita ou femorais, tá? Sendo que em pacientes com IMC aumentado, as femorais parecem ser inferiores. Então, a jugular esquerda ela fica depois da femoral, aí, segundo a recomendação desse documento. E aí depois sim, veia jugular interna esquerda e subclave. Em relação ainda à terapia renal substitutiva, se for contínua, a gente tenta usar o citrato como anticoagulação de escolha, e se a escolha for por HDI, hemodiálise intermitente ou SLED, ou PIRRT, também nomenclatura internacional, a gente tenta manter um KTV de pelo menos 1,2 3 vezes por semana. Tá? Em terapia renal substitutiva contínua, a dose entregue ela deve ser entre 20 a 25 ml por quilo por hora entregue, quer dizer que a gente acaba tendo que prescrever muitas vezes, excetuando algumas máquinas novas aí, uma dose maior, porque a gente tem que contabilizar aí todo aquele tempo de troca de bolsa, e etc. Às vezes o catéter tem que dar uma ajeitada no catéter, o paciente acaba perdendo muito tempo de diálise e precisamos fazer uma prescrição com maior dose para conseguir atingir esses 20 a 25. Então, a transição para HDI ela deve ser considerada quando a estabilidade hemodinâmica, a resolução da hipertensão intracraniana e o controle volêmico ele for possível com hemodiálise intermitente, ou seja, se o paciente não tolerou, isso é uma coisa muito comum também, o paciente não tolerou tirar 2 litros durante a contínua, durante o dia, de repente vamos pausar para tentar intermitente, não tem sentido nenhum, né? Se não tolerou, em 24 horas, muito pouco provável que tolere uma intermitente ou mais LED num outro dia, sendo com o mesmo quadro clínico, né? E depois tem um tópico sobre terapia renal substitutiva e suportes multiorgânicos, né? E aí a gente vai estar falando da ECMO e da ECO2R, né? Do que a gente consideraria para lavagem do CO2, né? Então, a terapia renal substitutiva, segundo a avaliação dessa recomendação, ela parece mais apropriada nesse contexto, porque geralmente são pacientes mais instáveis, tá? Com um paciente, como esses pacientes, tanto em ECMO como com removedor de CO2, eles tendem a sofrer mais com sobrecarga hídrica, com fluid overload, o início da terapia precoce tende a facilitar essa retirada de volume ou dificultar o acúmulo de volume também. Tá? Isso também é uma recomendação aí baseada em opinião de especialista. Tá? Esses dispositivos eles levam heparina na própria anticoagulação, mas isso não impede a anticoagulação regional, ou seja, ali só no circuito da diálise contínua a ser tratada. E por enquanto não tem aí um trial comparando a anticoagulação nesse contexto. Tá? Lembrando que o fluxo de sangue no removedor de CO2 ele precisa ser bastante alto e então é difícil fazer citrato nesses pacientes para esse fim. Então são pacientes que acabam sendo dependentes de heparina. Eles até deixam um anexo aí no documento nesse documento do KDIGO, dizendo da necessidade aí de trials que comparem uma anticoagulação só com heparina versus necessidade de se tratar nos pacientes com terapia renal substitutiva contínua e
esses outros suportes multiorgânicos. Em relação à modalidade e recuperação renal, até 2019 a gente não tinha grande efeito de diferença na recuperação renal, então isso não justificava o uso de terapia renal substitutiva contínua nos pacientes que não eram instáveis e assim por diante, e que a escolha da terapia, na realidade, ela fosse baseada, e ainda é, em expertise logística e individualização, uma vez que a gente não tem nenhum trial randomizado aí comparando hemodiálise contínua com hemodiálise intermitente, que tenha mostrado benefício de fato aí sólido pró hemodiálise contínua. Em relação à avaliação de função renal do paciente em recuperação, eles chamam a atenção para a proteinúria persistente como um marcador que se associa tanto a pior desfecho renal de longo prazo, e que também a proteinúria persistente ela pode ser usado como um marcador de risco para uma nova injúria renal aguda, tá bem? Esses são alguns, é claro que tem outros pontos, mas são alguns dos pontos aí que a gente tem que chamar atenção quando a gente lê o KDIGO de 2012, porque de 2012 a 2019 foi emitido então um documento aí oficial do KDIGO trazendo esses pontos aí para a gente prestar um pouquinho de atenção. Beleza, pessoal? Um grande abraço aí da equipe Nefropapers.